seu sobrinho Ló. Então Deus ali está formando a história de Abraão. No capítulo 12 da Sagrada Escritura, ali em Gênesis, no capítulo 12, nós vemos que Deus, ele faz um chamado a Abraão. E quando Deus faz um chamado a Abraão, Deus testa a fé de Abraão. E quando Deus testa a fé de Abraão, vocês verão aqui uma história de fé, uma história de perseverança, uma história de uma pessoa que perseverou na fé, já que o tema dessa noite até então foi, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então a gente vai ver uma história de fé, de um homem que se consumiu pelo reino de Deus, e aí a gente vai ver o fruto que ele deu por se consumir pelo reino de Deus. Abraão tinha a idade de 75 anos quando foi chamado pelo Senhor para fazer ali, para realizar a promessa de Deus. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai de teu meio, sai da tua casa, sai do meio da tua família e vai para um lugar distante que eu tenho um plano sobre tua vida. E então Abraão tinha a idade de 75 anos, ele chama a sua mulher que chamava Sarai, que até então Abraão se chamava Abrão e sua esposa chamava Sarai, chamou o seu primo Ló, juntou os escravos e os servos, os animais e foi para o lugar que Deus tinha prometido. Abraão vai em retidão ao Egito. Ali por um determinado tempo na região do Egito se tem uma grande fome. Então Abraão, quando chega neste local, então ali Abraão de repente ali ele se depara com os egípcios. Abraão na entrada da tenda do lugar do egípcio, então ali Abraão fala para sua esposa que tinha uma aparência jovem, que tinha uma aparência muito bela, e Abraão ele teme por sua vida, então ele passa assim para sua esposa e diz: quando chegarmos no Egito, fala para o egípcio que tu não é minha esposa, e sim minha irmã, porque tu tem uma aparência muito bonita e é bem provável que eles me matem para ficar com você. Abraão imediatamente ao entrar para o Egito, então assim como ele planejou, assim aconteceu. Abraão foi bem acolhido, Abraão foi ali levado para o palácio e ali dentro do palácio foi bem tratado. Então a esposa de Abraão foi tomada por um dos egípcios. Então Deus feriu aquele lugar porque a mulher que tinha sido tomada era a mulher comprometida. No dia seguinte, então, as pessoas chamam Abraão para perguntar o que é que aconteceu. Ele fala: eu fiquei com medo e falei que minha irmã era minha esposa, era minha irmã, porque temia pela minha vida. Então ali o rei convoca Abraão e coloca Abraão para fora daquele lugar. Abraão ele bate em retirada. Abraão e seu sobrinho Ló eram pessoas que tinham um grande número de bois, de escravos e de bens. Em determinada situação, disse ali que os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de ovelhas de Ló, ele entra em atrito, ele entra em discussão, ele entra ali em desentendimento. Então Abraão e Ló chegam à conclusão que aquele rebanho que eles têm era grande demais e eles precisavam se separar. Então ali Abraão ele pede para Ló escolher o lugar para onde ele quer ir. Então Ló ele ergue o seu rosto diante da planície e ele escolhe ir para um lugar ali próximo à região de Sodoma e Gomorra, até então onde Deus ainda não tinha destruído. Quando Ló vai para o lugar ali para a região de Sodoma e Gomorra, então ali por pouco tempo se passa, aquele lugar ele entra em guerra, aquele lugar ele entra em conflito, e os reis daqueles lugares ali então, de repente, eles começam a perder o combate e fogem, e as pessoas que ficam para trás é tomada por prisioneiro. Alguém daquele lugar foge e vai dar o recado a Abraão: seu sobrinho agora é prisioneiro. Abraão ele invoca a Deus, ele reúne uma quantidade de guerreiros, ele consegue de novo tomar ali a guarda de seu irmão, e quando finaliza essa etapa da vida de Abraão, e por que é que eu estou narrando essa etapa da vida de Abraão? Para que a gente agora à noite aprenda passo por passo a vida de um homem cujo catecismo na igreja católica chama o pai da fé. Logo após essa etapa de que Abraão ele acaba de resgatar seu sobrinho, então ali Deus ele aparece para Abraão e faz uma promessa para Abraão. Uma promessa ali que necessita uma exigência de fé. Uma promessa que necessita perseverança. Então no percurso dessa promessa, Deus promete a Abraão um filho. Abraão agora tem 80 anos de idade. E 80 anos de idade, imagine você, ele espera por uma promessa dada por Deus, mas Abraão, ele é testemunho vivo da fé, e ele se mantém perseverante, não murmura, e ele segue fielmente ao chamado do Senhor.
Abraão, então a mulher de Abraão sabe que Abraão tem um chamado. A mulher de Abraão chamada Sarai, que até então não se chamava Abraão. A aliança que Deus faz com Abraão é em Gênesis, no capítulo 17, que Deus então estabelece um novo nome, né? Então ali, a esposa de Abraão, Sarai, ela sabe que tem uma promessa para a vida dele. E quando estabelece a promessa para a vida dele, ela vê que ela é uma mulher estéril. Ela não poderia dar filho ao seu marido. Então ela pega a sua escrava, que se chama Agar, e coloca à disposição de Abraão para que ali se torne numerosa a descendência dele. Agar, ela se deita com Abraão e tem um filho que a gente da Sagrada Escritura ali no livro de Gênesis conhecendo por Ismael. Ismael foi um filho abençoado. Quando Deus aparece para Abraão novamente para fazer uma nova aliança com Abraão, que até então já estabeleceu o mundo, quando Deus ele faz uma promessa, uma aliança, e muitas vezes no Velho Testamento, Deus troca o nome da pessoa. Abrão se torna Abraão até agora. E Sarai se torna Sara. Porque Deus muda o nome, porque Deus tem uma promessa na vida daquela pessoa. Abraão agora está cambalido, está se aproximando da velhice, ele tem 80 anos de idade. Então ali Abraão ele entende, que ele pensa até então que a promessa que Deus tem para a vida dele não é para outra pessoa senão para Isaac, o filho dele com a escrava. Mas Deus restaura, Deus ele faz de novo uma nova promessa, uma nova aliança com Abraão, e diz: não, a promessa que eu tenho para ti é com tua esposa Sara. Então ali Gênesis no capítulo 17, no meado do meio-dia, Abraão vê 3 homens de pé. Esses 3 homens são 3 anjos enviados por Deus. Esses 3 anjos então diz a Abraão que ele vai ter um filho. Abraão, quando coloca o rosto por terra, que é um costume antigo para saudar e para louvar a Deus, ele começa a rir, dizendo em seu coração: como pode um homem de quase 100 anos de idade ter um filho para a posteridade de Deus? Então o anjo fala: é impossível aos olhos de Deus cumprir a promessa. Então Abraão ele reluta e fica em silêncio. Então quando a gente olha a Sagrada Escritura ali, no finalzinho do capítulo 18, nós vemos ali a guerra de Sodoma e Gomorra. Logo após, 1 ano depois do aparecimento desses anjos, então nasce Isaac. Isaac significa o filho da promessa, porque existia uma promessa para Abraão com isso. Abraão, quando tem o filho da promessa, ele tem agora 100 anos de idade. Abraão está se sentindo velho, Abraão está se sentindo cansado, mas Deus prometeu para Abraão que dele sairia uma descendência tão numerosa quanto o grão de areia da praia. De Abraão sairia uma descendência tão numerosa como o número de estrelas que se tem no céu, que se conta no céu. A Sagrada Escritura, mais uma vez, menciona, tem Abraão como um pai da fé. Quando a gente olha aqui para o livro do Gênesis, no capítulo 22, nós vemos que Deus ele vai até Abraão pela 3ª vez testar a fé de Abraão. Então olha a expressão como Deus fala, que é muito tocante. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e me oferece o holocausto. Para quem não sabe, o holocausto era matar o filho, sacrifício para Deus. Então se coloque você no lugar de Abraão. Um homem que 75 anos de idade, que já estava velho. Um homem de 75 anos de idade que foi tirado da sua terra, do meio de sua família, da sua casa, do seu conforto, de seu meio. Um homem que passou a vida de lugar em lugar, aguardando uma promessa de Deus. Um homem que agora está com 100 anos de idade. Um ano que esperou vamos supor, uma geração, entre aspas, para ter um filho. Agora Deus testa a fé daquele homem. Toma teu único filho e me oferece o holocausto. Abraão não murmura. Abraão não reclama. Abraão não diz outra coisa, se não fala aqui: eis aqui o meu Senhor. Eis-me aqui. Abraão, a Bíblia e a igreja interpreta Abraão como um pai da fé, como aquele que nos direciona a fé. Então Abraão ele vai para um lugar chamado Monte Moriá. Esse Monte Moriá, no dia seguinte, Abraão sela um jumento, chama 2 servos, e quando ele chama 2 servos, pega o seu filho Isaac e leva com ele um feixe de lenha. E quando ele leva esse feixe de lenha, ele caminha viajando 3 dias. E quando ele avista este lugar
que foi ali ser previsto por Deus. Então ele deixa seus 2 servos e segue com Abraão, e segue com seu filho Isaac e o feixe da lenha em suas mãos. Então no percurso do caminho, Isaac inocentemente pergunta para Abraão: meu pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu já estou vendo a lenha e já consigo ver a fogueira, mas cadê a ovelha para o sacrifício? Agora se coloque você no lugar de Abraão, que esperou tanto tempo pelo seu filho, que agora segue obediência para Deus, aquele que não murmurou para Deus. Abraão com ali uma fé heróica, Abraão com uma postura profética, ele responde para o seu filho: Deus proverá, meu filho, sabendo que o holocausto era o seu próprio filho. Abraão responde: Deus proverá. Porque Abraão, ele é o pai da fé, é um homem fundamentado na fé, é um homem que acredita fielmente em Deus e não murmura quando Deus faz um chamado na vida dele. Então Abraão, ele chega até o determinado monte. Há um costume do tempo antigo da Sagrada Escritura: ele ergue um altar, ele acende o fogo, ele amarra seu filho Isaac. Isaac significa o filho da promessa, porque Deus tinha uma promessa para Abraão e essa promessa se cumpriu. E quando Abraão pega a adaga, que é uma espécie de faca daqueles tempos, que ergue a mão para matar Isaac, de repente Deus manda seu anjo e o anjo pega na mão de Abraão e diz: Abraão, Abraão, agora eu sei que grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E quando olhamos para a história na Sagrada Escritura da vida de Abraão, nós devemos colocar no lugar dele quando sentimos a nossa fé abalada. Quantas vezes eu e você temos corrido atrás, temos buscado, temos lutado por algo que não conseguimos, e na primeira oportunidade nós reclamamos para Deus, nós murmuramos para Deus, nós não seguimos a Deus, sequer conseguimos ser fiel a Deus. Na primeira tribulação nós dizemos: eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, não tem nada que ocupe o teu lugar, Deus, na minha vida. Mas na primeira prova, na primeira tribulação, na primeira tempestade, abandonamos um amor que achávamos que tinha para Deus. E Deus fala especificamente aqui, eu gostaria de ler para vocês, a promessa que Deus faz a Abraão, quando Abraão conclui a experiência de fé. Deus fala assim: Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso ao chifre e entre o espinho tomando, oferecendo em holocausto lugar a seu filho. Abraão chamou esse lugar Deus provará, porque ali ele foi provado. De onde se diz até o dia de hoje: sobre o monte o Senhor provará. Pela segunda vez o anjo chamou Abraão do céu e disse: juro por mim mesmo. Isso é o Senhor Deus falando para Abraão: juro por mim mesmo, diz o Senhor, que fizeste isso, não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei, multiplicarei tuas posterioridades, como estrela do mar e do céu, como areia da praia e do mar. Possuirá portas, ele possuirá as portas de teu inimigo, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ele, porque me obedecesse a minha voz. Então Deus agora engrandece a Abraão. Deus agora ergue a Abraão. Deus agora honra a Abraão. E Deus honra também, junto com Abraão, toda a descendência. Nós sabemos que pelo percurso da Sagrada Escritura, nós vemos ali a genealogia de Moisés, nós vemos a genealogia de Isaac, nós vemos Jacó, nós vemos que essa genealogia vai parar finalmente até a geração de Maria e José, que Jesus, ele é judaico. Mas a raiz disso, o fundamento disso, no princípio da Sagrada Escritura, é a fé de Abraão. E é para essa fé desse pai da Santa Igreja que nos estimula hoje. Eu quero uma salva de palmas gloriosa de vocês. Amado e amada igreja, eu queria hoje convocar você a se despertar e a se questionar: como anda a tua fé? Quando a gente está diante de uma missa que o sacerdote ergue Jesus na Eucaristia, nós repetimos esse tema que a irmã me passou e me recordei diretamente: Senhor, creio, mas aumentai a minha fé.
A igreja sempre foi, durante a história da humanidade, ali o corpo de Cristo. Diz a Sagrada Escritura ali em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Diz a Sagrada Escritura ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, do corpo de Cristo que é a igreja. O corpo de Cristo somos nós. Cristo é a igreja, e o ensinamento da igreja vai dizer que Deus, ele estabelece na vida de cada um de nós provação, mas Deus nunca deixou nenhum de seus filhos desamparado. Nós temos as armas certas, nós temos o caminho certo, nós temos a direção certa, depende de cada um de nós como vamos se estabelecer no combate. Para a gente hoje sair daqui enraizado na fé, é preciso que a gente se recorde de algumas coisas que Deus deixou sobre nossa vida, para a gente ter alimentar a nossa fé, da mesma maneira que a gente precisa alimentar nosso corpo, da mesma maneira que a gente precisa todo dia tomar o café, almoçar, jantar, lanchar, para estabelecer nosso corpo um vigor, uma força, uma coragem para o trabalho manual, para manter vigor numa vida espiritual não é diferente. Para que você se mantenha perseverante numa vida espiritual, é preciso que você tenha uma vida de oração. E aqui eu vou estabelecer 5 armas para você alimentar a sua fé. E a primeira arma para você alimentar a sua fé é uma vida de oração. Do mesmo jeito que você alimenta seu corpo, é necessário que você alimente a sua alma. Se você ficar 1, 2, 3 refeições sem comer, como é que fica seu corpo? Cambalido, fraco, frágil e vulnerável. Se você fica sem rezar 1, 2, 3 dias, você fica assim vulnerável para o inimigo, vulnerável para o pecado, vulnerável à queda e vulnerável a se afastar de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, que é a fonte de luz, tudo que fica na nossa sobra é escuridão e o inimigo toma conta. Que hoje você sai daqui enraizado e edificado numa vida de oração. Temos aí o Santo Terço, temos a devoção do Santo Rosário, temos a devoção do Santo Ofício. Hoje é dia de quinta-feira, temos aí a graça resplandecente de Deus, que é uma vida de adoração. Temos aí o Santo Terço. A segunda arma que eu queria estabelecer para vocês nessa noite é uma vida de confissão. Eu quero narrar para vocês um fato. Existe uma santa da igreja chamada Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, ela tem visões místicas. Dentre essas visões místicas, ela vê céu, inferno e purgatório. Santa Francisca Romana vai narrar que viu um sacerdote absorvendo uma alma, e quando o padre fala: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os demônios que tentavam aquela alma foi quebrada, as correntes, e caiu para o chão. Quando você sai de dentro do confessionário, é como se você tomasse um banho, você saísse limpo e você saísse totalmente purificado pela misericórdia do sangue de Cristo. Eu queria estabelecer nessa noite a terceira arma. A terceira arma é a Santa Missa. A Santa Missa é o vigor do cristão. A missa é o sol da igreja, dizia São Padre Pio de Pietrelcina. São Bernardo de Claraval vai dizer que no momento final de nossa morte, nada mais vai fazer tão bem aquela alma do que o número de missas que a gente assistiu em vida. São Bernardo de Claraval ainda vai relatar que o número de missa que a gente assiste em vida vai diminuir a nossa pena no purgatório. E feliz de nós se alcançarmos o purgatório, porque o purgatório já é o céu. Não dispense uma missa. O tanto de graça, o tanto de bênção, o tanto de graça que é derramado numa missa, talvez o nosso raciocínio humano não é capaz de imaginar. Do mesmo jeito que Jesus ali foi morto e crucificado no Calvário, acontece também na Santa Missa. A diferença é que no Calvário houve derramamento de sangue, e na Santa Missa é um sacrifício incruento, sem o derramamento de sangue, onde Jesus consagra o seu corpo e seu sangue como alimento para a humanidade. A quarta arma que eu quero estabelecer para vocês, para ter uma fé edificada, é uma vida de jejum. O jejum é tão importante, mas é tão importante para a vida do cristão, que a Sagrada Escritura ali no Evangelho, especificamente São Mateus no capítulo 17, Jesus chega a falar que há alguns tipos de demônios que só é expulso por meio do jejum e a oração. O jejum tem um vigor sobrenatural.
aquele que se coloca numa vida de oração e aquele que se coloca numa vida de jejum. E aqui quando se fala de jejum não é necessariamente somente passar fome. Você pode fazer penitência, você pode fazer abstinência. Se a sua saúde ela não convém, se a sua saúde não permite você ter um jejum direto, você pode fazer uma abstinência. De repente eu gosto de café, eu vou tirar uma semana no café. De repente ali eu gosto de doce, eu gosto de suco, eu gosto de novela, que não é para assistir, eu gosto de celular. Então de repente você cortando esses vícios, você ofertando para Deus e pedindo a Deus pela causa. Senhor, eu vou fazer sacrifício pela conversão do meu filho, pela conversão da minha filha, para que eu ganhe um processo, para que eu possa me converter melhor, para que eu possa te amar. E aí sucessivamente, como você for pedir, é uma arma deixada para o céu. E por fim, não menos importante, mas super importante, que a gente possa, como Nossa Senhora apareceu em Garabandal, ela falou, para a gente passar a voltar a estudar a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não é uma palavra morta, a Bíblia é vida, a palavra de Deus é viva. E quem foi que disse isso? O próprio Jesus. Evangelho de São João, ali no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus fala que Ele é a vida. E a palavra de que eu menciono, a gente vê lá em Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo não é só uma palavra, o verbo não é só um nome, o verbo é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Isso vai dizer um santo, do santo padre da igreja, chamado Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão vai dizer: quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. E quando eu rezo, eu falo com Deus. Então Deus deixou as almas para que crescesse em amizade, intimidade e no procedimento da busca para Deus. Então que a gente possa, a partir de hoje, estabelecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E quando você achar que a vida estiver difícil, lembre-se para a fé de Abraão. Abraão venceu por meio da perseverança, por meio da fé, por meio da total entrega a Deus. Não murmurou, não bocejou e foi um homem que se manteve perseverante. Quando olhamos para a história da igreja, aqui a gente tem um exemplo de Santa Bárbara. Tem quem sabe, em outra ocasião, eu posso narrar a história de Santa Bárbara mais profundamente. Mas Santa Bárbara foi uma mulher que ela ali, ela era uma mulher que era pai, tinha um pai pagão. Ela tinha ali o fundamento de sua vida pagão. De repente, ela conhece a vida de Jesus Cristo. Ela se apaixona por Jesus Cristo. Ela de repente, ela se decide ali se converter para Jesus Cristo. E o seu pai não gosta da ideia. E o seu pai, que era pagão, queria que ela se casasse à força, a todo custo, a todo preço. Santa Bárbara se manteve perseverante. Então aquela masmorra que tem no pé da imagem foi onde o pai aprisionou Santa Bárbara até ela desistir da ideia de se converter a Jesus Cristo. Santa Bárbara se manteve perseverante. Eu agora conheci Jesus e eu não abro mão de Jesus. Então o pai de Santa Bárbara, quando vê que ela não vai desistir, coloca ela numa arma do século passado chamada guilhotina, que é aquelas máquinas que tinha uma foice em cima, onde decapita o pescoço. Quando corta o pescoço de Santa Bárbara, então o céu escurece. Quando o céu escurece, então cai um raio sobre seu pai, e é por isso que ela é conhecida como Santa do Raio, porque Deus castiga aquele que foi perseverante a Deus, e ali o pai mata o raio mata o pai de Santa Bárbara. Em meio a esses sinais, temos outros diversos sinais de fé. Então ali quando olhamos para a Sagrada Escritura ali, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a Sagrada Escritura fala assim: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que ainda não se vê. A fé é a certeza daquilo que ainda não alcançamos. A fé é a certeza daquilo que ainda não obtivemos. Mas a certeza de que Deus não vai desamparar uma pessoa com fé é como se a gente já tivesse obtido aquele bem. E Deus, ele honra a fé daqueles que têm fé. Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Vai chegar um tempo de provação, vai chegar um tempo de dificuldade em que a gente vai viver pela fé, pela perseverança em Deus. E para finalizar, olhamos para a Sagrada Escritura ali em Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, que diz: tu tem fé, eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras.
E para concluir, Tiago capítulo 2, versículo 26 diz: assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta, e a gente deve despertar na fé em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Vamos levantar para fazer a oração do fogo?